A falar sobre o acordo firmado entre a União Europeia e o Mercosul, especialistas avaliam que a medida pode ser um dos trunfos do presidente Lula para a corrida presidencial desse ano de 2026. A reversão do tarifaço e a resposta à crise na Venezuela também devem colaborar com a imagem de Lula. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu chamo o coordenador de política do Metrópolis, o Gabriel Bus. Bus, muito bom dia. Bus que está sempre aqui comigo, às sextas e às segundas. Na segunda a gente tenta pensar e projetar o que vai ser assunto durante os próximos dias. E lá na sexta-feira, enquanto a gente estava falando aqui, fazendo o resumão da semana, tinha ali a expectativa de que o acordo realmente saísse. Saiu, claro, vai ser assinado aí, vai ser ainda oficializado efetivamente, mas o presidente Lula já ficou bastante contente, né, Bus? Pois é, bom dia, Nath, bom dia para quem está nos assistindo. É um acordo super importante, que tinha sido um desejo do presidente Lula, ele trabalhou por isso durante a presidência do Brasil no Mercosul, que acabou em dezembro, ele queria inclusive assinar, né, em dezembro, tinha um evento lá da cúpula do Mercosul em Foz do Iguaçu, não foi possível, não chegou-se, o Conselho Europeu não chegou a aprovar até aquela data, mas logo ali no final, a gente até comentou isso na sexta-feira, no final do ano, em dezembro, ele conversou com a primeira-ministra ali da Itália, a Giorgia Meloni, e ali eles tinham alinhado que Meloni tinha dado a garantia, na verdade, a ele, que a Itália ia sim votar favorável e isso poderia, de fato, consolidar a vitória, né, brasileira, a vitória do Mercosul, perdão, com a União Europeia para que esse acordo saísse. De fato, houve o cumprimento da palavra da primeira-ministra da Itália, ela foi ali uma das articuladoras favoráveis a esse acordo, e especialistas apontam que foi um diferencial, sim, a Itália ter se posicionado favorável a esse acordo. Portanto, é um grande trunfo para o presidente Lula no campo externo, uma vez que a gente está falando de ano eleitoral, obviamente, impactos externos, ações externas, que não são tarifaço, porque Mercosul e União Europeia, o eleitor tem um pouco mais de dificuldade de entender o impacto real disso para o Brasil, para os países da América Latina, porque de fato são coisas mais técnicas, né? O tarifaço era uma coisa que, embora envolvia as tarifas, era um impacto no bolso diretamente, não que o acordo União Europeia e Mercosul não será, mas é um pouco mais demorado para o eleitor entender a prática disso. Tarifaço, como eram coisas imediatas, tipo, passava a valer imediatamente, as pessoas entendiam muito mais rápido. E no caso do acordo Mercosul-União Europeia, vai levar um tempo, porque como você mesmo mencionou, Nath, ainda tem as aprovações, os próprios congressos dos países. Aqui o Congresso brasileiro, inclusive, vai precisar votar para ratificar esse acordo, enfim, são discussões que ainda vão avançar até que, de fato, a gente tenha na prática isso nos preços de alguns produtos, inclusive alimentos, e a gente comece a observar isso na prática. Então, é mais um trunfo, sim, agora, assomado a outros, né, como a gente comentou aqui, tarifaço e a própria questão de resposta mais institucional em relação à Venezuela, que também é um ponto que o governo brasileiro mudou a postura, né? Lula, que lá no início do governo, em 2023, chegou a receber Nicolás Maduro aqui no Brasil, foi alvo de muitas críticas, e o distanciamento entre os dois se deu principalmente depois de 2024, quando Nicolás Maduro faz indícios de fraude, se torna uma comprovação de que é um regime ditatorial, e aí Lula de fato se afasta, inclusive até hoje, né, já passou mais de uma semana da captura dele pelos Estados Unidos, de Nicolás Maduro, e Lula não saiu em defesa ou não fez nenhum comentário em relação à defesa pessoal de Nicolás Maduro, e havia sim essa sinalização dentro do Itamaraty, do Palácio do Planalto, de que Lula não faria. Até porque, Nath, a gente sabe, a gente está em ano eleitoral, assim como a gente tem comentado aqui que o Congresso evita pautas polêmicas, obviamente o governo vai evitar entrar em qualquer assunto que seja muito espinhoso. Bom, mas o próprio governo tem algumas dificuldades aí pela frente, diversas, né?
Sem antes da gente falar de Congresso, queria te perguntar, Bus, sobre essas trocas, né, nos ministérios.